Olá, estudantes de Ciências Naturais! Hoje nós vamos falar de fenômenos oscilatórios. Oscilação são fenômenos que a gente já conhece, né? Já está no nosso contexto. Se a gente sai, né, e se olha uma árvore, você vai ver, né, que o galho está balançando. Ou mesmo você vê uma criança ali brincando em um balanço. Você sai, você vê um lustre que ele está oscilando. Mesma coisa aqui para o pêndulo desse relógio. O fenômeno de oscilação ele tem um ponto de equilíbrio e fica um objeto em torno desse ponto de equilíbrio. Falando de uma maneira bem simples. Se nós formos observar, por exemplo, nosso coração, né, nosso coração ele oscila. Mas já oscila o quê? De uma maneira um pouco mais, diria assim, um padrão mais complicado. Mas ele está o quê? Em fenômenos oscilatórios. Para ver o quê? Que esse fenômeno ele é muito amplo. Então, a gente vai fazer aqui um estudo bem simples, a gente não vai entrar em toda a profundidade que o fenômeno oscilatório ele permite, mas a gente vai ter o quê? Uma noção basicamente dos fenômenos e das estruturas para a gente identificar e descrever esses fenômenos e vamos depois se concentrar mais em estruturas que estão relacionadas ao som e à luz. Por exemplo, o violão aqui coloca a corda para oscilar. Essa corda, ela está oscilando, só que ela também causa o quê? Ela causa uma perturbação no seu meio. O movimento dela acaba perturbando o ar. Essa perturbação ela se propaga e a gente capta isso como som. A luz, a gente vai ver que a luz também é um tipo de onda. A luz ela é uma onda eletromagnética e a gente vai ver que uma das formas de se gerar luz é através de uma oscilação de uma carga elétrica. Então, uma carga elétrica ela oscila, vai gerar o quê? Uma onda eletromagnética e depois a gente vai ver que dependendo da frequência dessa onda, ela está no que nós chamamos de luz visível. Então, esses são os fenômenos oscilatórios. Aqui eu vou mostrar alguns instrumentos simples de oscilação. Então, um deles é o quê? É o pêndulo. O pêndulo, que é um instrumento tão simples, tem aqui um objeto, tem o seu ponto de equilíbrio aqui, né? E se você tira ela desse ponto de equilíbrio, ela fica o quê? Ela fica oscilando, né? Então, cada vez que ela sai desse ponto de equilíbrio, surge o que a gente chama de uma força restauradora, né? Então, uma força que está direcionada para esse ponto de equilíbrio, para restaurar essa posição de neutralidade. Tem um outro instrumento também, que seria o bloco oscilante, também conhecida como sistema massa-mola. Que aqui ele está representado por quê? Por uma mola e um objeto que está preso nessa mola. Esse objeto ele está o quê? Sobre rodas, porque a ideia é que o atrito seja o mínimo possível, ou mesmo a gente considerar fazer uma aproximação que é nulo. E ele tem o seu ponto de equilíbrio. Quando a gente tira ele desse ponto de equilíbrio, ele fica oscilando. É um instrumento simples e que a gente pode entender as estruturas básicas de uma oscilação. Um outro sistema do massa-mola é esse aqui, o pêndulo de mola, né? Ou seja, tem a mola e tem aqui um objeto, só que agora também tem o peso envolvido. Então aqui também a gente pode estudar vários aspectos relacionados à oscilação. Tem um outro aqui, ó, a lâmina vibrante. A lâmina vibrante é como se fosse uma régua que você coloca uma massa ali na ponta. Então você faz o quê? Você coloca essa régua para oscilar. Então, ela tem o seu ponto de equilíbrio e aí você tira ela desse ponto de equilíbrio e fica oscilando. Um outro aqui, que está escrito como sistema massa-corda, que é o quê? Simplesmente, por exemplo, uma corda de violão. Você tira ela do seu ponto de equilíbrio e aí ela fica oscilando. Tem um outro instrumento que foi muito importante para a ciência, que é o pêndulo de torção. Então, aqui ele está como oscilações torsionais. Então, é um pêndulo de torção. Tem um objeto e algum material que ele tem a possibilidade de torcer. Então, ele tem o seu ponto de equilíbrio, você tira ele desse ponto de equilíbrio e ele fica em um processo de torção, ele fica oscilando. Isso aqui foi um instrumento muito importante para a ciência. Foi a partir de um pêndulo de torção que foi obtido a constante elétrica por Coulomb e a constante gravitacional por Cavendish. Foi usando um instrumento de pêndulo de torção.
Um outro também instrumento simples e que com esses instrumentos a gente consegue estudar a oscilação nos seus aspectos básicos e depois vai o quê? Vai se aprofundando cada vez mais em características mais profundas dos fenômenos oscilatórios. É o diapasão. O diapasão também tem o seu ponto de equilíbrio. No momento em que você tira, bate ele em uma estrutura, ele começa a vibrar. Então ele vibra numa frequência, gerando o som. Cada um desses instrumentos que a gente apresentou aqui, eles servem para a gente entender, começar a definir as características importantes para começarmos a descrever fenômenos oscilatórios. Tudo bem?